E aí, galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje, mais um dia, no nosso segundo episódio do podcast Dinheiro a Dois. E temos um convidado que trouxemos uma pessoa bem especial para conversar com vocês, para conversar com a gente aqui hoje, e é o Roberto. Se apresenta um pouquinho aí, Roberto, fala de você, em que você trabalha. Bem, meu nome é Roberto, eu tenho um consultório dentário aqui em Taboão da Serra. E o nome do consultório é Dentista pra Sorrir. E estamos lá, tocando a vida lá e fazendo o povo sorrir cada vez mais. Legal. E aí, você começou esse consultório tem quanto tempo? Como que foi? Então, na verdade, vamos remeter a 2002, que eu tô nesse ramo. Começamos na Sorriso Metálico, que é uma franquia com algumas unidades. Temos unidades no Capão Redondo, aqui no Pirajussara, temos em Osasco também. Temos espalhados aí, né? Balo Velho, mais assim, voltado para a periferia, né? E, então, desde 2002 que nós estamos tocando esse consultório. E aí surgiu uma oportunidade de abrir uma aqui, em frente à doceria Maringá, aqui no Pirajussara. E aí eu tô na linha de frente lá, tocando o bar. E qual é o nome? Dentista pra Sorrir. Dentista pra Sorrir, muito bom. E é pra aparelhos, né? Essas coisas. Isso, faz toda a parte de tratamento odontológico, ortodôntico. E estamos com algumas novidades. Nós temos agora lipo de papada, para as pessoas que têm assim, um excesso de gordurinha, né? No pescoço. Temos agora com esse novo procedimento. E facetas no geral, né? Uhum. E nesse contexto aí de trabalhar, né, empreender no Brasil, conta um pouquinho pra gente aí como é que foi essa sua jornada, as dificuldades, os desafios. É fácil fazer negócio aqui no Brasil? Quais são os desafios? Cara, como todo bom empreendedor fala, realmente você tem que empreender a dor, né? E é o que a gente gosta de brincar, que o crescimento ele dói, né? Quando a criança ela tá crescendo, tendo óssea, tendo dor no joelho, porque ela tá crescendo. E no Brasil não é diferente. Então nós temos que realmente entender todo o cenário e falar assim, bora pra cima. No consultório hoje, algumas dificuldades que nós temos por ser no Taboão e ter muitas clínicas, então o diferencial que nós bolamos para poder atrair mais clientes fazer esses procedimentos, mais voltado para a estética. E o dentista ele tem a capacidade e habilitado para fazer, né? Legal. E hoje em dia a estética bucal que fala, né? Não sei se é assim que fala, mas tipo, tá em alta, né? Sim, sim. Tem a parte de higiene bucal, que engloba toda a parte de limpeza, raspagem, a parte de tártaro, a parte de obturações, e tem a parte da facetas em resina, que é a sensação do momento, né? Tá todo mundo usando, né? Isso. É verdade. No passado, posso falar aqui como funcionava? Pode. No passado, o dentista tinha que desgastar o dente do paciente, né? Estragando muito o esmalte do dente. Só que hoje, com a nova tecnologia, não precisa mais desgastar nada. É aplicado uma camada de resina, no nosso caso, uma resina importada. Ela tem uma garantia de 6 a 8 anos, por ser tão boa, e tem que fazer as suas manutenções periódicas, né? Para poder fazer com que essa manutenção fique bacana no dente. Bastante tempo, né? Sim. Bastante tempo que fica. Mas aí, conta pra gente, como é que você começou lá atrás, essa jornada de empreender? Você estudou alguma coisa? Como que começou a sua história? Na parte foi no dia a dia. A minha formação é professor, né? Eu sou letrado português e inglês. Só que nunca pisei em sala de aula, nunca pisei. Né? E até eu gosto sempre de brincar, no começo de palestra ou coisa assim que eu faço e dou discurso dentro da igreja, eu brinco que eu falo o seguinte, ó pessoal, eu sou gago, tá? Não estranhe se vocês verem alguma travar a língua, coisa assim, porque desde quando eu tinha 14 anos que eu sou gago e tudo mais. Alguns falam assim, mas você não é gago? Eu falo, não, fica tranquilo que você vai ver em alguma hora eu travar. Então, não é que eu tô nervoso não, é porque é do cérebro mesmo dar uma travada, tá? Quais foram os maiores
as maiores dificuldades que você teve, assim, logo no início da sua jornada de empreendimentos? Na parte de consultório dentário, a proposta inicial foi: vocês vão vir trabalhar com a gente. Foi eu e o Elson, um grande amigo meu, parceiro, sócio, irmão mesmo. E não tinha salário, era somente comissão. Então, assim, os dois recém-casados, né? Tendo aquela responsabilidade para poder levar o mantimento para dentro de casa. E com assim, ó, não vão ter salário, vocês vão somente... O que vocês venderem vai ser de vocês a primeira entrada. Na época era R$50. Eu já vinha de um outro consultório, então eu sabia que dava para vender pra caramba, né? Já o meu amigo, o Elson, ele falou: meu, será que vão vender? Eu falei: não, vai que dá, vamos vender. E só que a minha preocupação era o seguinte: como eu sabia que dava para vender bem, a minha dúvida era: meu, será que os caras vão bancar a gente no final? Né? Depois de 30 dias, vai vir a comissão? Cara, o consultório estava aberto 60 dias. Em 60 dias, eles tinham 20 pacientes por mês, totalizando 60 pacientes. No primeiro mês, que foi o mês de julho, que nós entramos, vendemos 108 contratos. No primeiro mês? No primeiro mês. Estouramos. Aí, fechamos as contas e tal, aí... Vai dar X. Não, os caras pagaram certinho. Não, os caras são bons. Os caras foram firmeza. Pagaram certinho. Aí foi o segundo mês, terceiro mês, né? E aí começou a crescer a Sorriso. Eu achei interessante que você começou a falar, né? Que você começou e não tinha um salário fixo, né? O que você ia ganhar ia ser um retorno da quantidade de vendas que você ia fazer. Como que foi isso? Todo mundo, que nem você falou, né? Novo de casado e tal, não sei o quê. Como que foi isso pra você, pra família? A minha esposa, ela sempre apoiou, né? Não, vai que vai dar tudo certo. O Elson também é a esposa dele. Só que tinha que trabalhar muito o lado mental da coisa. Porque empreender no Brasil, voltando também um pouquinho à pergunta do Davi, tem que ter muita força mental, tem que ter muita... eu não vou dizer frieza, mas você tem que saber, meu... Eu sei onde eu tô pisando, vai ser difícil no começo, mas eu sei que lá na frente vamos colher tudo que a gente tá plantando. Então, você tem que ter muita maturidade mental para poder abraçar um empreendimento e poder tocar. Porque se você entrar no oba-oba, tá todo mundo empreendendo, vamos por aqui, vai chegar o aluguel, você não vai ter dinheiro para poder pagar aluguel, vai chegar as contas do mês. Então, tudo isso tem que pensar, tem que organizar as ideias, fazer uma pesquisa de mercado, né? Nós somos pioneiros aqui no período de sala de dentista. Hoje temos mais de 50 dentistas de consultório odontológico. E estamos aí na luta, né? Legal. E aproveitando essa fala sua, né? Que lá no começo vocês pegaram o consultório que vendia pouco, digamos assim, já no primeiro mês vocês venderam bastante. Como que foi ali? Quais técnicas vocês usaram? O que vocês trouxeram ali? Como é que foi esse processo de vendas, né? O que vocês usaram para vender tanto? A experiência do antigo consultório que eu trabalhei e principalmente o pós-venda. Porque o paciente, ele vem, ele quer ser acolhido. Então, ele chega lá com dor de dente, né? Você vai recepcioná-lo bem. Isso é um ponto bacana. E todo mundo hoje meio que faz isso. Agora, o pós-venda é que tá a chave, que tá o pulo do gato. Porque, assim, quando você chega no consultório, eu sempre faço uma brincadeira. Se você vem com uma camisa de time, eu faço a brincadeira, faço você se sentir bem. Ou aqui você tá seguro, Davi. Aqui, você tá seguro. Já ganha o cliente. Pode ficar tranquila. Até, assim, Davi, há 20 anos atrás não tinha tanto consultório. Então, hoje o diferencial tem que ser muito grande. E na época, você dá só um sorriso, tratar bem o paciente, já que não tinha muita. Outros consultórios pro cara que não gostei, eu vou no vizinho. O cara sai daqui, tropeça, já tá no outro dentista, né? É verdade. Antigamente, não. E a gente sempre priorizou isso, de dar um bom atendimento e fazer o pós-venda. Hoje, com o WhatsApp, com a tecnologia, é muito melhor e muito mais fácil. Porque você vem, faz uma avaliação conosco. Você não fechou com a gente, mas a gente pega o seu contato e agradece pela sua visita e vamos ficar à sua disposição para qualquer dúvida. A gente está ali para poder responder.
E você falou sobre vendas, né? A gente sabe que vendas é a alma do negócio, né? E o que você pensa sobre as vendas? Cada pessoa tem um perfil, todo mundo vende, mas cada um é um vendedor. Todo mundo vende alguma coisa. E tem, assim, um segredo pra vender mais ou pra vender menos? Que nem você falou, né? Tem perfil. Como que funciona isso? Ó, eu tinha no Capão Redondo uma gerente que era muito tímida, muito reservada, mas vendia muito contrato. Mas era o jeito peculiar dela. Eu vendo muito, mas eu sou mais brincalhão, sabe? Deixo o paciente mais à vontade. Não tem o jeito certo ou o jeito errado. O que não pode faltar é a sua eficiência em fazer com que a pessoa entenda toda o serviço que ela está contratando, os direitos que ela vai ter e os deveres que a clínica vai ter para com ela, né? Deixar tudo isso muito claro. E vendas não tem segredo. Não tem segredo. E assim, é o que todo mundo fala, né? Você tem que fazer aquilo que você gosta. Se você gosta de gente, de pessoas, você vai se dar muito bem. E você tem alguma, sei lá, dica pra quem tá começando agora, que quer começar um negócio ou que quer vender alguma coisa? O que você falaria pra essa pessoa que tá iniciando, tá nesse início de processo? Dá uma pausa nas suas, como é que se fala? Sua Netflix, seu Prime Video, Disney, dá uma pausa nisso e vai ler. Porque nos livros tá tudo lá que você precisa. Por exemplo, eu quero fechar 50 pacientes nesse mês. Eu não sei. Então eu vou procurar quem saiba. E geralmente está nos livros. Livro de vendas, tem alguns livros que eu posso até indicar. Posso indicar? Pode falar aí pra gente. Aproveita e já anota aí, galera. Mente Milionária. O Davi leu com certeza. Li. Eu sei que você leu. Eu sei que você leu. E é um livro fantástico. Nesse livro eu aprendi o seguinte, falando de dinheiro, que tem pessoas que não conseguem lidar com mais do que R$ 500. A mente dela tá limitada. Tem pessoas que não conseguem passar de R$ 1.000. A mente dela tá limitada. Quando eu li aquilo, eu fiquei fascinado. Falei, ó, aqui meu problema. Minha mente era de X. Não conseguia passar disso. Depois que eu entendi o livro e peguei os conceitos, minha mente começou a se abrir e se expandir. Até por conta da nossa realidade. Né? Nós temos que ser sinceros. Né? Falando sobre dinheiro também, trabalhei muito com multinível. Então você vai para multinível, os caras falam, não, você vai ser milionário, vai ganhar 1 milhão. Eu sei que tem essa capacidade. Só que se você pega uma pessoa que vem da comunidade, leva para uma palestra, o cara fica ouvindo aquilo, fala, meu, tá fora da minha realidade. Mas quando você lê e a sua mente começa a se abrir, se expandir, você nunca mais volta ao seu pensamento original. E essa foi uma frase do Einstein, que ele falou sobre isso, né? Quando você expande a sua mente, nunca mais volta para trás. Então a sua mente vai sempre progredindo. E outro dia eu tava na Netflix, né? Mas já tinha lido quase 4 livros. Então me deu uma folga. Me deu uma folga, uma recompensa. E aí, coloquei um play. Aí eu tô lá, eu tô vendo os filmes dos anos 90. Sem brincadeira, eu passei 100 títulos, tem lá. Pode pesquisar depois, na Netflix. Eu assisti 94 filmes. Pensei, mano, como eu gastei tempo na vida? E aí eu comecei a calcular isso em horas. Eu falei, meu, acho que eu perdi uns 8 a 10 anos de filme. E eu nem contei Supercine, tá? Tô contando só dessa de filmes mesmo, assim. Mas se for pra pegar série, a gente perde muito tempo com algo que não vai nos ajudar a chegar em um ponto mais favorável da vida. Verdade. Então, leitura é um ponto. E se aproxima de pessoas que queiram o mesmo objetivo que você. Muitas vezes você vai ter que sair do ambiente que você tá. Isso é algo dolorido, mas é algo muito sério. Porque o seu meio ambiente ali vai te influenciar e, no geral, ou tá pior que você, ou tá igual a você. É verdade.
E o ambiente acho que faz toda a diferença, né? Sim. Porque você vê as pessoas fazendo, você também quer fazer igual, né? Você vê fulano fazendo, porque fulano comprou isso, fulano comprou aquilo. E aí, às vezes, mesmo você não tendo aquela grana, você fica pensando e fica de olho naquele item ali que às vezes você nem vai utilizar. E aí você pega o dinheiro que você não tem e gasta em algo que você não precisa, né? Isso acontece bastante. Acho que a gente até falou um pouquinho sobre isso no episódio anterior, né? Que às vezes a gente acaba... tem pensamentos de ir pra frente, de querer aprender, investir ou empreender. E ao invés de utilizar o dinheiro pra impulsionar a gente pra cima, a gente acaba pegando dinheiro e gastando com outras coisas que nós nem vamos utilizar, que vai puxar a gente pra baixo, né? E eu acho que sim, o ambiente influencia muito quando a gente fala desse tipo de coisa. Porque a gente geralmente quer ser... e acaba, na verdade, né, sendo parecido com aquelas pessoas que a gente convive, né? Eu aprendi 2 coisas muito importantes aqui com o Roberto agora. Uma delas é que a gente tem que se desenvolver e ser do tamanho que a gente quer ser, né? E aí é o ser antes do ter, né? Não adianta a gente achar que vai ter um volume de dinheiro ou alguma coisa sem antes a gente se tornar uma pessoa do tamanho daquilo, né? E aí é onde a gente ouve muito falar assim, o cara ganhou milhões na Mega Sena, em 5 anos depois o cara voltou pro mesmo lugar que ele tava, ou às vezes pior, né? Devendo, às vezes devendo. Então isso aqui é um ponto bem chave, a gente se desenvolver e ser do tamanho que a gente quer para depois a gente adquirir as coisas, né? E uma outra coisa importante aqui também que eu aprendi agora é que o nosso tempo é muito valioso, né? Sim. Às vezes a gente fala em dinheiro, né? E pensando assim, não, porque dinheiro, isso e aquilo. Mas qual é a vantagem do dinheiro? É poder comprar tempo. É poder oferecer mais tempo para você, né? E muitas vezes a gente está usando o nosso valioso tempo na Netflix, assistindo coisas que são desnecessárias, ou às vezes no celular, Sim. Assistindo shorts. E às vezes a pessoa passou 2, 3 horas ali e o tempo passou e aquele tempo não volta mais. Há uns 5, 6 anos atrás, pelo menos, eu li uma pesquisa que o brasileiro gasta em média 5 horas do dia em rede social ou em televisão. Então, ou seja, é muito tempo que a gente gasta com coisas que não vão agregar, né? Sim. Isso há 5 anos atrás, a pesquisa que você... 5 anos... Hoje deve ser muito mais. Hoje deve estar um pouquinho acima, né? Agora, um outro livro bacana, Geração de Valor, do Flávio Augusto. Cara, e tem um vídeo que ele fala que o dinheiro você tem que tratar ele como o centro do progresso. Porque a gente ganha dinheiro, vamos virar eternos consumidores. Ganha, gasta, ganha, gasta, ganha, gasta. E não tem um ponto final, sabe? Não, eu quero comprar um terreno. Então, se o foco é o terreno, você vai eliminar qualquer dívida ou qualquer consumo bobo, né? Algo que naquela hora não faz sentido. Mas porque se você tem o progresso, o seu terreno, cara, bacana. Então, você vai ter meios para poder fazer com que esse terreno seja realizado. Ele se torna o seu objetivo... E você para de gastar com outras coisas desnecessárias porque você tem aquela meta, aquele objetivo para atingir, né? Perfeito. E você tava falando de tempo e dinheiro, né? E tem aquela frase famosa que eu acho que todo mundo conhece, né? Que tempo é dinheiro, né? E então, a gente gasta, muitas vezes, nosso tempo na Netflix, assistindo várias coisas. E para você que tem o desejo, né? Que quer empreender, que quer sair da mesmice, ser um ponto diferente das pessoas que estão à sua volta, melhorar, investir, enfim... Precisa estudar, precisa ler livros, né? O Roberto já deu aqui algumas dicas dos livros que têm conteúdos interessantes, que vão te ensinar alguma coisa, que vão te gerar algum valor, né? E a gente tem que saber e aprender a usar o nosso tempo com sabedoria, porque isso faz toda a diferença, né? Sim. Um negócio interessante, né? Que quando a gente para olhar a gente pega aí Bill Gates, Elon Musk, esses caras mais que, assim, estão no topo do topo. E aí as pessoas falam assim, como que esse cara tem tempo para fazer tanta coisa, né? De uma coisa eu tenho certeza, eles não estão desperdiçando o tempo deles
com coisas que não fazem sentido, né? E aí, com isso, eles conseguem otimizar o tempo e fazer com que aquele tempo se multiplique, como? Talvez contratando gente para apoiar eles, e aí eles vão multiplicando aquele tempo, e aí eles conseguem fazer muitas coisas, né? Você falou do Bill Gates, tem um documentário dele, eu assisti. Meu, muito top, eu indico assistir. Nas férias dele, o que ele faz? Ele pega 14 livros, em questão de 30 dias, ele lê os 14 livros. Nas férias. Que era pra ele estar descansando. Mas não é possível, cara. É por isso que o cara é o Bill Gates. Nas férias, 14 livros ele pegou pra ler e lê os 14 livros. Olha só. E é uma coisa assim, né, que eu brinco até com a minha esposa. Eu falo assim, amor, eu li já um livro. Aí ela fala assim, porque você tem tempo, né? Porque assim, ela trabalha tipo, 8 horas por dia, né? E no consultório eu tenho muita flexibilidade. Então, enquanto eu tô recebendo um paciente, depois dá uma parada. Então, o tempo que eu tô ali parado, não tô parado, eu tô lendo. Então, qualquer tempo que sobra, eu tô lendo, né? E aí ela fala, porque você tem tempo. E eu fico na minha. Aí, quando eu tô com ela assim na cama lá deitado, o que ela tá fazendo? Rios. Aí eu falo assim, já tá aí já há 40 minutos. Já tinha lido já umas 60 páginas já, viu? E aí ela meio que se toca, né? Porque na verdade, assim, tempo não é tempo, é questão de prioridade. Então se você prioriza o que você quer, aí você consegue ir pra academia todo dia, correr os 5 km, né? Levantar mais peso. Se você coloca prioridade, você chega lá. Só que Davi, ele tem uma coisa no nosso cérebro, ele não quer que a gente leia tantos livros, que vai pra academia todo dia, ele gosta de nos sabotar. Então, e essa semana eu fui sabotar 2 vezes, viu? Era pra mim ir pra academia de manhã, mas tava friozinho. Aí o John, chamou ele de John, tem um John na cabeça. O John, não, mano, fica aqui, ó. Eu dei o nome quentinho. Eu dei o nome pra ele. Porque quando vê aquela falta de vontade, é o John falando. Não, mano, é Roberto. Não, aqui, de boa, fica aqui, ó. Tá quentinho, né? Então, aí não, John, cala a boca, aí levanta e vai. Mas essa semana ele ganhou 2 dias de mim, mas semana que vem é um novo dia. É isso, é sobre isso. É sobre isso. E assim, teve algum erro financeiro que você já cometeu durante sua jornada de empreendimento? Alguma coisa que você falou assim, isso aqui eu não vou fazer nunca mais. Eu fiz uma ação eu fui numa escola lá na cidade de Interlagos, para poder fazer uma ação para a comunidade lá. E nós achamos que iríamos ter algum retorno, algum respaldo da diretoria. Tinha ido lá, tinha feito toda o marketing de, vamos fazer isso, aquilo, outro. Só que no dia, nós investimos uma grana, uma certa quantidade, que levamos dentista para dar palestra, levamos kits odontológicos, né? Para fazer algo bem legal pro pessoal. Só que não teve muito retorno da parte da diretoria, né? Depois que eu tive o feedback, aí eu entendi isso como falta de planejamento. Tanto da nossa parte, quanto da parte deles. Porque qual foi a parte deles? Eles não divulgaram tanto como deveria ter divulgado. E eu deveria ter ido na semana anterior e ter feito a divulgação nas salas de aulas. Então, assim, pode ser algo bobo, mas é no detalhes que você acaba chegando lá no sucesso. Então, planejamento é tudo, né? Planejamento Como é tudo. que você faz para planejar suas finanças, a sua vida? Olha, eu acho que a maioria faz isso. Pega no comecinho do mês, senta com a esposa e fala onde foi, onde não foi. Mas depois eu aprendi que estava errado. Não é para onde foi, é para onde tem que ir. Certo, Davi? Você faz a finança programando para frente. Não. A gente gastou no restaurante X que não estava no planejamento. Então a gente já senta e já fala, esse mês vai ter restaurante? Vai. Qual que vai ser? Vai ser o Dia dos Namorados, né? Vai. Então eu já tá pertinho. Eu já fiz a minha programação já, entendeu? Eu já fiz isso, né? Já tá tudo certo. Já levei ontem no restaurante aí. Já deixei um rim lá. Já tá pago já. Troquei um rim por peixe. Já tá pago já. Então a gente tem que fazer esse planejamento sempre
pra frente, né? E nunca pensando... É até interessante falar sobre isso, porque às vezes realmente, né? Senta, vamos ver as finanças. O que que a gente já gastou? Só que, tipo, você já gastou. Não tem mais... Então não tem mais o que fazer, não é um dinheiro que vai voltar pra Não tem mais como você. planejar o que já foi. Exatamente. Então faz super sentido você planejar o que ainda vai acontecer. Mas aí a galera pensa, mas como é que eu vou planejar uma coisa que ainda não aconteceu? E aí? Eu vou só complementar rapidinho aqui, depois o Roberto pode falar. Esse conceito da gente fazer esse planejamento, a gente chama geralmente de orçamento familiar, né? Que é o quê? Você separar... Imagina assim, vamos imaginar caixinhas. Imagina que você tem várias caixinhas. Eu tenho a caixinha do alimento, tenho a caixinha das despesas de casa, tenho caixinha de transporte, quanto que eu vou gastar ali com gasolina se eu tiver carro, ou com passagem, Uber, seja lá o que for. Caixinha do lazer. E aí eu vou separar a caixinha do quanto que eu vou investir em mim mesmo, pagar a mim mesmo, né? E aí eu vou separar o meu dinheiro antes, né? Para cada caixinha. Eu não vou simplesmente sair gastando e depois chegar lá no final do mês e olhar e falar, aí, gastei mais na caixinha do lazer, ou gastei mais na caixinha do alimento. Depois que já gastou, o leite já foi embora, meu amigo. Não vai ter como você tomar ação. Agora, quando você tem as caixinhas ali que a gente chama de orçamento familiar separado antes, e aí, meu amigo, é assim, você colocou lá R$500 na caixinha do alimento, ou melhor, vou pegar a caixinha do lazer. Você colocou R$300 na caixinha do lazer. Passou um final de semana, você foi lá naquele restaurante que você gosta, que é um pouco mais caro, já gastou. Acabou, meu amigo. As próximas semanas já não vai ter mais como ir, porque Sim. o seu orçamento que você separou para aquilo já tinha acabado. E aí agora espera o próximo mês para você poder sair de novo e se programar. Perfeito. Esse conceito, pessoal, tá no livro Uma Mente Milionária, né, Davi? Que aí ele usa a caixinha, ele usa a questão dos envelopes. Perfeito, isso aí. O fato da gente fazer esse planejamento, sentar, se preparar, isso faz com que a gente também tenha gastos mais inteligentes. Porque se a gente não tem esses envelopes, essas caixinhas separadas, o que a gente vai fazer? A gente simplesmente vai gastando. Às vezes você estava pensando em separar R$300 para lazer e você já gastou 1.000. Só que você não olhou, não estava vendo, e você esperar chegar lá no começo do mês de novo para você olhar para trás, você vai falar, cara, eu gastei. E às vezes você vai olhar e falar, cara, nem precisava ter gastado isso aqui, nem me agregou tanto gastar esse dinheiro com isso, né? Poderia ter feito outra coisa, de repente pensado em comprar um livro, pensado em comprar um curso, alguma coisa que vai me agregar e me elevar para eu me desenvolver e me tornar aquela pessoa maior que eu quero ser, né? Antigamente é engraçado, quando há um tempo atrás eu tinha uma visão limitada, porque eu era uma pessoa menor e eu ficava tentando entender, né, essas coisas. Só que hoje, como eu me desenvolvi, estudei, busquei, li livros e me tornei uma pessoa maior, hoje eu já tenho essa visão. E realmente isso não é demagogia, coisas que a gente fala da boca para fora. Sim. O pessoal que fala, ensina isso pra gente de se desenvolver é porque é verdade. E você vê que o exemplo do Bill Gates aí, cara, nas férias o cara tá indo lá pra quê? Pra se desenvolver, porque ele sabe o valor que tem você se tornar uma pessoa maior, uma pessoa com mais desenvolvida, né? Então isso é fundamental. É o melhor investimento que a gente pode fazer é na gente para ir se desenvolvendo, né? Eu gosto de brincar assim, se eu tivesse pego todo o dinheiro que eu ganhei lá atrás e tivesse investido em mercado financeiro e não tivesse investido em mim, talvez eu não estaria onde eu estou hoje. Por quê? Porque o retorno que vai me dar lá em bolsa de valores, seja qualquer investimento, ele é muito menor do que eu investir em mim mesmo para eu me tornar uma pessoa maior e com isso fazer mais dinheiro, ganhar mais, seja lá empreendendo ou em qualquer área que eu tiver, eu vou conseguir gerar mais dinheiro porque eu me desenvolvi, né? Mas aí, uma pergunta que talvez você em casa aí deve estar pensando, né? Mas como que seria esse investimento em si mesmo? Como que poderia ser? Um livro. Você compra um livro. Já está investindo em você. Aí esse livro vai te dar uma outra visão. Nossa, que bacana. Aí no próximo mês você compra outro livro. Aí esse outro livro, junto com o primeiro que você leu, já são 2. Sua mente já se expandiu. O segundo livro, nossa, que bacana.
Eu gostei desse conteúdo aqui, sobre o mercado financeiro. Eu vou ver quem são os caras, quem são os livros e vou atrás. Porque o que eu não sei, alguém sabe. Exatamente. Um negócio legal, rapidinho, é que, imagina assim, né? O cara às vezes passou 10, 20, 30 anos estudando, compilou tudo aquilo que ele passou uma vida inteira aprendendo, colocou num livro. E o livro é R$30. E você tem acesso ao que o cara passou 30 anos ali sofrendo para construir, e você tem acesso ali, coisa que às vezes em 2, 3 horas que você para, você senta e você acessa todo aquele conhecimento e aquela experiência que o cara teve, barato, né? Porque é barato. E a gente tem, às vezes a pessoa vai dizer assim, cara, R$30 para mim não é barato. Mas tem muita opção de livro disponível que são gratuitos, que são formas de você aprender, que muitos autores generosamente oferecem para as pessoas. Dá pra gente ir se desenvolvendo em qualquer âmbito que a gente tiver. E aí, às vezes, a gente fala, R$30 é caro, mas às vezes o cara vai no McDonald's, gasta 60, pede uma pizza, já embora. Foi. Gasta né? fácil, né? Gasta fácil. E eu acho que às vezes, tipo, não, realmente eu tô zerado, eu não tenho R$30 pra comprar um livro. Uma dica boa, eu acho que é você abrir o YouTube e jogar lá audiobooks, né? Porque tem muito audiobook gratuito e aí vem a pessoa e fala, uma próxima desculpa, mas eu não tenho tempo pra ler. Mas enquanto você estiver trabalhando ali, ou voltando no ônibus, ou limpando uma casa, ou não interessa o que você tá fazendo, coloca o fonezinho no ouvido, porque hoje em dia isso é muito comum, né? Sim. E aí faz o quê? Ouve, começa a ouvir o livro, né? Pra você aprender, pra você adquirir conhecimento. E é gratuito, né? Você não vai gastar nada. Quando a pessoa fala assim, eu não tenho tempo de fazer, eu já vem aqui pra mim, antes do Roberto falar já vinha, mas já vem aquela frase, é questão de prioridade. Questão de prioridade, sim. Aí vem aquela pergunta, né? Eu não tenho tempo hoje, mas eu vou priorizar estudar e ler um livro pra me desenvolver, pra eu poder ter mais tempo lá na frente, ou você prefere continuar onde você está, fazendo as mesmas coisas que você faz e sem ter tempo? E a tendência é que no futuro, se você não estiver se desenvolvendo, você não vai ter mais tempo. A tendência é que diminua o tempo. Só voltando também, deve a questão do orçamento familiar, se for muito bacana. Agora, uma coisa legal também para aplicar é chamar toda a família. Toda a esposa e os filhos têm que estar por dentro do orçamento. Porque duas coisas vão acontecer. Os filhos vão ver que os pais são organizados e vão levar isso para a vida deles. E outra coisa que vai acontecer, todo mundo vai estar na mesma página. O filho não vai virar, depois ele vai falar assim, pai, eu quero um notebook, eu quero um celular melhor. Não, ele não vai falar isso, porque ele sabe como que está o orçamento familiar. A esposa não vai ficar brigando, a gente não sai mais para sair, a gente não sai mais para lugar nenhum, não tem mais disso. Porque está todo mundo dentro do orçamento, são 3, 4, 5 pessoas envolvidas. Vou tomar um banho mais rápido, né? Porque o chuveiro elétrico gasta muita energia. Vou passar roupa mais rápido, vou fechar a geladeira. Vou sair do cômodo, eu vou apagar a luz. Então todo mundo vai ficar engajado para quê? Para que sobre mais dinheiro para o determinado item que a família quer comprar ou uma viagem que a família quer fazer, né, em família. E aí quando tudo isso se realiza, toda a família vai ser compensada, tanto aquele bem ou viagem ou algum carro, coisa assim, quanto a satisfação de ter conseguido. Isso é bacana. Quando você envolve todo mundo, você não fica naquela luta só você. Só né? você. E sem ninguém entender o que tá acontecendo, aí às vezes fala, meu pai é muquirana. Não é. E às vezes a pessoa não tem visão do custo que é as coisas, Sim. né? E cada vez mais a gente vê que para as coisas mais básicas a gente tem gastado mais dinheiro, né? E é aquilo também, né? Seus filhos vão aprendendo, né? Crescer naquele ambiente de saber organizar financeiramente. Você já tá ensinando, né, seu filho sobre o quê? Sobre educação financeira, que você não pode gastar mais do que você deve, que você tem sim que organizar aquele dinheiro para cada coisa, um para passeio, um para pagar as contas. E isso é muito bom, porque eu vejo aí, eu trabalho com bastante pessoas, então eu vejo aí a dificuldade que as pessoas têm em guardar dinheiro, em saber gastar e como usar o dinheiro, tipo, de maneira certa. Ao invés de ficar devendo e todo mês estar afogado em dívidas, todo mês estar apertado e falar assim, e agora o que eu vou fazer? Como que eu vou pagar esse cartão? E, como é que o pessoal fala?
vender o almoço para comer a janta, né? Sim. Sim. Eu queria aproveitar e fazer uma pergunta pro Roberto. A gente sabe que ele empreende aí já há muitos anos, né? Mas aí eu queria entender um pouquinho o lado Roberto pessoal, finanças pessoais, como que você lida, né, com o dinheiro. E uma curiosidade que eu tenho é saber assim, né? A gente sabe que empreender, você está investindo o dinheiro em algo que vai consumir o teu dinheiro ali no mês que vem ou nos próximos 3 meses ali, porque você vai ter, de repente, talvez um aluguel, você vai ter custos e você não sabe se você vai ter aquele retorno. Eu queria saber para você como que como que você lida com esse risco de empreender investindo num negócio que a partir do mês seguinte ele já está consumindo dinheiro e você sabe que você tem que correr atrás para vender, para faturar, porque senão o dinheiro que você investiu, ele vai embora e não tem volta, né? Perfeito. Aí onde eu falei que entra a questão da mentalidade, né? Da sua maturidade para você lidar com toda essa pressão. No meu caso, eu tenho uma parceira muito bacana, minha esposa Aline, ela é show de bola, né? Então eu falei assim, mozão, segura aí as contas da casa por enquanto que eu vou focar, que eu vou investir, vou para cima lá do consultório, né? E ela, não, então tá bom, bebê, vai lá. Ela me chama de bebê, tá? Bebezão. Não, já foi. Eu vou de bebê. Ela disse, então tá bom, bebê, vai lá que vai dar certo. Então a parceira é muito importante nisso. Legal. Né? Então eu deixei para ela algumas contas de casa e foquei muito no consultório, né? Uhum. Quando tem essa cumplicidade, é bacana, né? Inclusive na questão do orçamento, porque aí, quando chama ela para fazer tudo junto, você, bebê, ó, tá assim, tá assado, e aí eu presto contas para ela, ó, o consultório tá indo bacana, né? Porque assim, como eu comecei falando, como nós temos várias unidades, a unidade que eu tô principal, que é aqui em frente da Maringá aqui, se eu tô batalhando para ela progredir, né? Então todo mês isso que você falou mesmo, tem aluguel, então tem que vender mais, tem que correr, fazer parcerias, é isso daí. Sim. Eu fiz essa pergunta porque eu já sou um cara mais averso a risco, no sentido assim de empreender. Eu já vejo que eu me sinto mais confortável investindo talvez num mercado de valores, porque eu coloquei meu dinheiro lá, ele não vai render tanto talvez quanto empreender, mas também eu sei que o principal que eu coloquei tá ali. Eu não vou ter uma despesa com aluguel logo ali de cara, né? Uhum. Só que aí, assim, é o retorno sobre o investimento. Obviamente, eu fazer esse tipo de investimento é bem mais longo prazo. Você empreendendo o negócio dando certo, o retorno que você tem pode ser muito maior, né? Quem arrisca mais tem a chance de ganhar mais também, né? Sim, com certeza. Com mais risco, mais chance de ganho, né? Sim. Mas eu entendo, assim... Mas tem que ser um risco calculado. Esse é o ponto. É um risco calculado, né? Por exemplo, se eu não tivesse a minha esposa, eu não faria. Não teria como. E eu também entendo assim, né, que para você abrir um consultório de dentista hoje, depois de não sei quantos anos, 20 anos de experiência, o risco já é muito mais calculado. Sim. Porque você já entende a dinâmica daquilo. Imagina eu chegar lá para abrir um consultório sem entender nada, sem saber como é que funciona. O risco ia ser pelo menos umas 5 vezes maior. Sim, sim. Porque eu não entendo daquele mercado, eu não sei como é que funcionam as coisas ali, né? Então, isso é um ponto importante também da gente ter, entender e conhecer o seu perfil, né? Saber se você tem um perfil mais de empreender ou um perfil mais de investidor, ou melhor, se eu quero ter o perfil de empreendedor, eu vou buscar aprender, vou buscar conhecimento naquela área, para quê? Para diminuir aquele risco ali de, talvez, entrar num negócio e ter surpresas, né? Ou às vezes procurar uma parceria, né? Um parceiro que possa te ajudar ali, que entenda do negócio, você entra com uma coisa e o parceiro entra com outra, né? Perfeito. Com conhecimento e tal. Vale a pena, será? Ó, eu sou muito bom em vender e média para passar de ano, 7,5 em questão de organização e tudo mais, né? Então temos o escritório central tal para poder fazer essa parte do trabalho, né? Mas vale a pena sim. Onde eu sou bom, você é melhor ainda. Então você tem que agregar pessoas mais inteligentes que você para poder que a coisa
vai mais rápido, né? A gente está se encaminhando aqui para o fim do nosso podcast. Eu vou pedir para o Roberto fazer umas considerações finais, né? Deixar um conselho final, assim. Se a gente fosse pedir para o Roberto deixar um conselho, o melhor conselho que ele tem, assim, para a gente, né? Poder crescer, se desenvolver, qual seria esse conselho que você deixaria, assim, como sendo o conselho de ouro do Roberto? Se culpe menos, procure os pontos onde você é fraco. No caso de vendas, se você acha que você é fraco em vendas, procure pessoas que são bons vendedores. Temos muitos livros para isso. Trabalhe com pessoas que têm o mesmo objetivo que você. Isso é fundamental, que é a questão do meio que a gente conversou um pouquinho. Que se você colocar 10 caranguejos num balde aberto, ninguém sai. Sabia disso ou não? Não. Ninguém consegue sair. Pode deixar destampado, ninguém sai. Um puxa o outro pra baixo. Porque quando um vai conseguir, vem um caranguejo e puxa pra baixo. É batata. Então é isso aí. Ler, buscar o conhecimento que você não sabe e trocar o seu meio social. E é isso daí. Legal. Muito bom aprendizado esse, né? Pra gente crescer, muitas vezes a gente vai ter que deixar velhos hábitos, velhos amigos. Perfeito. E buscar novos rumos e novos horizontes. Saiu. E um quarto aqui rapidinho, você tem que buscar micros resultados. A gente tá muito negócio de ansiedade, quer muito as coisas que aconteçam amanhã, ou até hoje de preferência, então procure micros resultados. Eu tive que fazer uma cirurgia, então antes da cirurgia eu tava com 80 quilos, então fazia basquete, jiu-jitsu, fazia tudo. Aí tive que fazer a cirurgia. Engordei 20 quilos, eu tô muito irritado, só que assim, todo dia me peço na balança, né, a professora, alguns falam que isso é bom, outros falam que não é muito saudável. Eu gosto de acompanhar ali, grama a grama, porque eu fico feliz. Nossa, que legal, perdi hoje 300 gramas. Bacana. Então, você tem que ver o seu progresso. São micros resultados para chegar no seu resultado final. Meu é 78. Bora lá, hein? Isso aí. Bora lá, hein? Show de bola. Tá obrigado, bom? Roberto, por ter participado aqui com a gente. Galera, obrigado por vocês terem acompanhado a gente até aqui. Se quiser mandar uma pergunta, deixar um comentário, fiquem à vontade. Aqui vai ter um botão aí para vocês comentarem. E se vocês acharem e entenderem que esse conteúdo agregou, compartilha com outras pessoas que podem se beneficiar e crescer e se desenvolver junto conosco aqui, tá bom? Valeu! Muito obrigada. Obrigado.